Paz, Deus abençoe vocês. Momento bom, né? De estar na presença de Deus. Glória. Amém. Vem cá, qual a pergunta que eu fiz para você mesmo? Hein? Se eu estiver arrebentado por dentro e sentar aí sorrindo, feliz da vida, será que o diabo sabe que eu estou triste? Vamos entender isso, né? Vamos lá. A pessoa entra ali, dá paz do Senhor, sorrindo, mas está destruída. E eu quero ler com vocês uma passagem aonde a esposa de Davi, Mical, vai receber o marido, o rei de Israel, entrando com a arca da aliança. Pastor, por que ele estava entrando com a arca da aliança? Eu vou resumir, senão nós vamos sair um pouco do foco. Mas os filisteus tinham roubado essa arca. E essa arca ficou na casa de Abinadab há alguns anos. E aí Davi foi buscar a arca para trazer para o povo de Deus. Então ele vai, acontecem algumas coisas lá, mas isso aí deixa para outro dia. O que acontece? Quando ele está retornando e ele entra na cidade, Mical, esposa dele, está na janela. Todo o povo lá embaixo celebrando. Davi trocou aquela roupa de rei, sabe? Falou, não quero essa roupa não, eu quero... Rei é ele, sabe? Ele que é o Senhor dos senhores. E aí ele arrancou aquela roupa de rei, botou uma roupa simples e dançava no meio do povo e glorificava a Deus pela presença de Deus no arraial. Que festa! Deus chegou! Deus está aqui! Vai pegando, meu irmão, Deus está aqui. E aí, eu creio nisso, não está escrito, que houve uma série de milagres lá. Porque quando Deus entra, tudo muda, tudo se transforma. E aí, aquele povo todo celebrando. E Mical... E agora? O que estava acontecendo com Mical? E eu quero ler com você, para você entender toda essa estrutura e o que a gente vai tirar de proveito para nossas vidas, amém? Então vamos ler comigo, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. Vamos lá? Com o coração, gente. Se você for me ajudar lendo, lê com o coração, não lê com a cabeça, mente não. A mente vai embora, com o coração, guardando aqui dentro, amém? Então vamos lá. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando, festejando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Davi, usando um colete sacerdotal de linho, dançava com todas as suas forças. Esqueceu os problemas. Ele tinha problema? Muito, né? Esqueceu os problemas, deixou de lado a dor e dançava com todas as suas forças diante do Senhor. 2 Samuel 6:23. E Mical, filha de Saul, jamais teve filhos até o dia da sua morte. Punição, pastor? Punição? Eu diria consequência. Consequência. Sentar aí sorrindo, mas por dentro está destruído, é um sinal de alerta para nós. Mas o diabo lê, pastor, sabe
ler minha mente. Vamos ver. Você acha que o diabo... Vocês têm medo desse nome? Está na Bíblia. Jesus dizendo para a gente, resistia ao diabo, ele fugia. Jesus falou, então você não tem que ter medo, porque ele é um derrotado. E a palavra de Deus diz que ele hoje está como cinza, Ezequiel. E jamais será para sempre. Está na Bíblia. E jamais será. Mas pastor, por que tem tanta maldade? Porque ele continua agindo na vida daquele que abre brecha. Amém? Será que Mical abriu brecha? Então vamos lá. Você acha que o diabo interpretou o desprezo de Mical com relação a Davi? Você acha? Não. Não, pastor. O desprezo dela por Davi não foi interpretado pelo diabo. O diabo interpretou a paralisação dela diante da entrada de Deus. E ele é astuto. Ele não está preocupado se você faz ou não faz. Eu estou falando do inimigo das nossas almas. Ele está preocupado com as suas atitudes diante de Deus. Porque se você tiver uma atitude dessa, de frieza, diante da entrada da presença de Deus, ou da presença de Deus, a luz acende. Começa a piscar. E eu vou falar tudo aqui na palavra. Aqui nessa igreja é tudo na palavra. Então, o inimigo não lê o coração, mas identifica quando alguém parou por dentro. Só tem aparência. Está louvando, está adorando, mas por dentro está completamente paralisado. É frio. Nós fizemos tudo isso aqui, a pessoa está fria, julgando. Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. O culto não é feito para nós, é feito para Deus. Então, quem tem que gostar ou não é o Senhor. Entende isso? Então, eu até anotei aqui, ele não viu uma mulher fria, viu uma mulher se desfazendo por dentro. Ela tinha motivos para isso? Tinha. Mas não justifica. Então, eu vou ler para vocês o que eu anotei aqui, para ficar perfeito, quando Deus me deu essa passagem, essa noite, para ser bem fiel, para ver se alguém se identifica com isso, que a gente quer te ajudar. O que o diabo percebeu? O desprezo? Não. Ele viu o seguinte: ela canta, que devia estar lá cantando, olhando, mas devia estar cantando alguma coisa, porque é impossível. Mas ela não estava sentindo nada. Pastor, eu cantei hoje aqui o tempo todo e não senti nada, pastor. Fica tranquilo que a gente vai te ajudar. Ele vê quando a mão ainda levanta, mas não tem vida. O diabo observa isso. Está todo mundo adorando, louvando, de olhos fechados, um chorando, o outro rindo. Com dor, pastor? Sim, a todo tempo. Adorar é ao Senhor, buscar é a Deus enquanto se pode achar. Tem vida? Louve, adore. Se você não adorar, as pedras vão adorar. Eu subi aqui agora, que atrás está cheio de passarinho louvando a Deus. Eles vão louvar. Ele percebe quando o corpo está no culto, mas o espírito está distante. Ele nota quando o rosto tenta sorrir, mas o coração perdeu a força. Então, um alerta para nós aqui no início desse culto. Pastor, eu me identifiquei com algumas coisas, ou com tudo. Preste atenção, que Deus quer te ajudar hoje, essa manhã. Quer te resgatar.
porque eu não sou diferente de vocês. Eu já sentei várias vezes para participar de cultos, até hoje eu faço isso. E muitas vezes eu estou frio, e eu fico preocupado com isso. Porque o diabo não está preocupado com o que eu estou preocupado. Ele está vendo a minha distância de Deus. E isso é um perigo. É aí que começa a queda. Vamos ler aqui comigo de novo, 2 Samuel 6,16. Vamos lá? Vamos lá? Quando a arca... Está diferente? Pode ajustar, Tiago, para mim? Quando a arca... Vou ler a minha, amém? Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Fisicamente ela estava ali. Emocionalmente ela estava distante. Repara bem a cena. Porque eu queria que você viajasse comigo para aquele lugar onde o povo estava inflamado de alegria, e ela contemplando, conhecendo os louvores, conhecendo a arca, que era a presença de Deus, e ela está ali emocionalmente distante, com um pensamento longínquo, e eu creio que ela estava pensando exatamente o que nós vamos ler aqui agora na Bíblia, para ver se você também se identifica. Olha o que ela estava provavelmente sentindo. Está lá em Lamentações 3, 17 e 20. Vê se você se identifica como Mical estava se sentindo. A minha alma foi privada de paz. Será que você está assim? Pastor, eu estou com Mical. A minha alma foi privada de paz. Me esqueci do que é, presta atenção em mim, felicidade. Vocês estão acompanhando aí? Não. A minha alma foi privada de paz, já me esqueci do que é felicidade. Por isso eu digo, já pereceu a minha esperança, como também tudo que eu esperava do Senhor. Não tenho mais esperança, pastor Sérgio, de nada. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da amargura e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Que tristeza profunda. Eu já senti isso. Deixa eu ver aqui, alguém já sentiu isso? Deixa eu levantar aqui. Quem leu o meu livro viu. Meu sofrimento, a minha angústia. Eu dizia isso aqui para Deus. E quando eu lia, eu dizia, sou eu. Eu não tenho paz, eu não tenho alegria, eu não sei o que é felicidade. Ainda dizia mais, Salmo 42, 3. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Eu vivi isso aqui 100%. As minhas lágrimas eram os meus alimentos de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Você também sente isso? Não precisa responder não, só no teu espírito. Você também sente isso? É horrível, né? Né, Júlio? É horrível. Você crê em Deus, mas não consegue. Pastor, eu não consigo. Eu creio nesse Deus, eu amo esse Deus. Eu estou aqui contemplando vocês brincando, glorificando, exaltando, prestando atenção na palavra, mas para mim isso até é muito difícil. Eu não consigo esquecer o diagnóstico, o problema financeiro, minha condição física. Eu não consigo me desvencilhar desses pensamentos, é uma prisão na minha vida. Pastor, eu estou na janela como Mical. Eu estou olhando vocês só. Eu só estou contemplando vocês, mas eu estou rindo por fora e destruída por dentro, como Mical estava. E eu peço a você, porque eu fiz isso e não é vergonha, que se renda diante de Jesus e diga, é isso aí que eu estou sentindo. Porque Jesus gosta de sinceridade, de gente verdadeira, que tem um coração, não para falar isso para o outro, mas para falar para ele aí no teu coração, eu sou Mical agora. Eu estou na janela mesmo. E tem alguém aqui, nem que seja um, porque Deus me deu essa palavra, me inspirou.
E eu estou trazendo aqui para vocês. Fica tranquilo, meu irmão. Você que está vivendo isso, pode ser que 90% da igreja não esteja nesse sentido, não esteja, está feliz da vida aí, que eu não acredito. Mas vamos supor que esteja, 10%, Deus está falando com você, esse 10%. Deus quer te resgatar. E fica tranquilo, porque não é pela tua força. Efésios diz, Efésios diz, na força do meu poder. Então, relaxa, você não tem força, você está enfraquecido, você está destruído. Então, escuta o que eu vou ler para você, que aqui Deus começa a te tratar. Amém? Isaías 41:10, Deus disse assim para você, diz assim, por isso, e como era bom ouvir isso quando eu estava doente, quando eu tinha pânico, como era bom escutar isso de Deus, por isso, não tema. Pois eu sou com você. Não é o pastor, eu estou lendo. É Deus falando, eu estou lendo, eu não estou nem falando de cor. Não, eu estou lendo para você o que foi escrito por Deus. E Ele está dizendo, não temas, pois eu estou com você. Isso aqui para mim era um bálsamo. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Oh, glória! Tem mais para nós, tem mais. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Não é na força, é na força dele. Você está aí prostrado, arrebentado. Mas Deus está falando, eu te levanto. É na minha força, fica tranquila. Não se esforce, só tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí ele vem. Eu fortalecerei e o ajudarei. E o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Segura minha mão, Jesus. Ô glória. Pastor, mas meu coração é uma pedra. É gelado diante de qualquer tipo de culto. Porque os problemas são maiores do que a unção que está disposta para mim. Ah, é? Ezequiel 36:26. Darei a vocês um coração novo. E porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Quando eu aprendi isso, que eu não precisava fazer força, eu falei, então eu vou esperar no Senhor, pacientemente, que o Senhor vai me resgatar. O que é salvação? Resgate. É você estar morrendo afogado num mar revolto e vem o resgate. Jesus é esse resgate para nós. Então Ele vem nos resgatar. Mas pastor, eu não tenho mais força. Eu já expliquei que não é na sua força. Mas você ainda não aceitou isso? Você ainda acha que precisa de alguma coisa mais contundente, Guilherme? Viu, Cristiane? Uma coisa mais forte. Eu preciso porque eu preciso que alguém faça isso por mim. Eu tenho necessidade que as pessoas me ajudem. Sozinho eu não vou conseguir. O senhor já falou, eu entendi que não é na minha força, mas eu preciso de sentir alguém orando por mim, intercedendo por mim. Opa! Romanos 8:26 é para você, escuta isso. Da mesma forma, está projetando aí? O Espírito com letra minúscula ou maiúscula? Que Espírito é esse? O Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, eu estou desesperado, eu estou igual Mical, eu estou perdido, eu não consigo louvar, adorar, nem reconhecer a presença. Mas o próprio Espírito, com letra maiúscula, de Deus, intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Nesse momento, eu creio, porque senão Deus não teria me dado essa mensagem. Deus está recebendo do Espírito Santo a oração a teu favor, com gemidos inexprimíveis.
ou glória. Com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? Sabe o que é gemido? É dor. Dor de parto por você. Pastor, eu não acredito. Você veio aqui hoje, sentou aí, para ouvir Deus dizer que você não está sozinho, não está abandonado, não está largado, que Deus, se ninguém está te vendo, você está lá na janela, isolado, Deus está dizendo, eu te vi. E eu vou interceder por você, chorando diante de Deus. Irmãos, você tem noção do que é isso? Porque, sabe, pastor Wilson, tem gente que entra aqui e sai aqui, não cai aqui. Isso é muito forte, meu irmão. Isso significa que se você estiver na lama, sufocado, Ele vai lá te dar um banho com águas cristalinas, te põe de pé, num alto retiro, aonde o imundo não passa, e te coloca sentado no meio dos príncipes, como diz a palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo intercede com gemidos, dor de parto por você. Você nem sabe o que é isso, nem eu. Que coisa, né? Que coisa. 2 Samuel 6,16. Vamos ler de novo. E ao ver, quem não sabe, eu estou olhando aqui que tem uma tela aqui para mim dizendo o que vocês estão vendo aqui. Então vamos lá. E ao ver, é NVI aí em cima? Tem duas NVIs. Eu vou ler a minha, amém? E ao ver o rei Davi dançando, festejando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Olha só. Não tenho sua versão aqui. Tem importância. Eu li errado? É a parte de baixo. Então tá, filho, olha aqui, ó. É a parte de baixo. Teu pai que é complicado. Esquenta não. Porque ficar ali em cima não é fácil não. É difícil. Fica tranquilo, Tiago. Fica tranquilo. Tamo junto, sempre. Você já ouviu falar em tipologia? Já? Quem representava Davi? Deus. É uma tipologia de Deus. Então, na verdade, presta atenção nisso, ela não estava contra Davi, ela não estava desprezando Davi. Ela estava desprezando a própria história dela, que era de dor, que ela não queria. O que ela estava sentindo naquele momento, e muita gente sente da igreja, quando todo mundo está louvando, adorando, chorando, prostrado? Angústia. Ela lembra do que perdeu. Ela lembra do sonho que não se realizou. Ela lembra daquela oração que fez e Deus não atendeu. Então não era contra Davi, era contra Deus. Entende isso? Era contra Deus. Então ela estava contra o que ela perdeu, o que ela não viveu, o que ela sonhou e não recebeu, a vida que escapou. Ela era filha do rei. Vocês são filhos do rei? Está escrito isso na Bíblia? Aonde? Apocalipse fala que nós somos reis e sacerdotes? Sim ou não? Ah, pastor, isso é quando Jesus voltar. E eu te mostro na Bíblia que não é. Porque a vida eterna, ela já começou. Que é isso, pastor? A vida eterna já começou? Você já está vivendo, você não vai morrer. Você vai trocar mas morrer você não vai. Então a tua vida desfruta. Porque você é um rei e sacerdote na terra. E reinarão, ministério para a vida, e reinarão sobre a terra. Então é para você reinar. A vida eterna já começou. Então eu vou desfrutar do melhor de Deus. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Entenderam isso? Então ela estava, na verdade, quem está aqui frio, se é que não consegue estar frio,
Mas se está, não está contra o ambiente, o altar, a minha pessoa. Não, ela está aborrecida. Porque Deus não realizou o sonho, porque ela perdeu, porque ela não consegue. Como é que ele está adorando aqui desse jeito? Ele não tem problema? Quem já sentiu isso? Seja franco diante de Deus. Eu já senti. Como é que ele adora? Como é que ele fica aí? E eu estou aqui arrebentado. Esse pastor aí na frente fica falando, e não tem problema não, é? Essa que a vida dele é igual um Deus. Como é que ele consegue? Como é que o irmão consegue adorar, buscar, louvar? O Jonathan fica aqui pulando, adorando, ele não tem problema. Você tem problema, Jonathan? Mas você adora a si mesmo, Jonathan? Foi isso que passou na cabeça dela. Como é que pode esse reizinho aí, que era marido dela, né? Esse reizinho aí. Chamou ele de sem vergonha. Tem tradução que fala, ela dizendo, você é sem vergonha, dançando aí no meio do povo, você é rei. Mas não era contra ele. Coração apertado. Eu não entendo. Vocês estão comigo aí, não? A vida escapava pelos dedos dela. Eu creio que ela também dizia isso. Os meus dias se passaram, lá na janela olhando. Os meus dias se passaram, os meus planos fracassaram, e assim também os desejos do meu coração. Salmo 88:3, já estou farto de tanto sofrer, e a minha vida está à beira da sepultura. Meu irmão, você precisa ouvir a voz de Deus. A presença estava ali, como está aqui agora. Você precisa ouvir a voz de Deus. Davi ouviu, aquele povo ouviu, mas pastor, a arca não fala. A presença de Deus fala. Quem está ouvindo Deus falar aí? Olha só, a presença de Deus fala. E aí Deus vem para nós e diz assim em Hebreus 13:15, por isso é dito, hoje, que dia? Não é amanhã, não é depois do almoço. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como numa rebelião. Entenderam isso? Então Deus está convidando a você hoje a ouvir o que está sendo dito. Porque eu não estou falando nada de mim, homem nenhum aqui. Eu sou só um comedor de feijão com arroz, sendo usado por Deus para falar com você. Eu não estou contando minha história, estou falando de Deus. Então, ouça o que o Espírito fala à igreja. Porque Jesus te ama e quer te resgatar. Mas pastor, você não argumenta, porque você já viu que não é na tua força, e você já viu que o Espírito Santo está intercedendo por você. Amém? Você percebe, o povo está dançando aí, louvando a Deus, a arca está entrando. Davi está igual uma criança, igual uma neta minha aí, quando ganha um presente, fica. E Mical está observando eles entrarem. Está aqui como eu estou. Você percebe que a rota da arca estava na direção dela? Sim ou não? A presença vinha na direção de quem? De Mical. A oportunidade, meu irmão, presta atenção. A oportunidade estava diante dela. Pegaram? Pegaram mesmo? Porque tem gente que está distraída. Como Mical, na janela. E Deus está falando. A rota, a arca entrou lá. Vinha na direção de Mical. Vinha para ela estava na direção da bênção, da cura, do milagre. Você está aqui hoje na direção da cura, da bênção, do milagre. Mas pastor, como é que o senhor faz essa analogia? Comparando Mical com hoje. Porque a Bíblia foi escrita como instrução, como manual de vida para nós. Não é para a gente ler uma historinha da carochinha.
É Deus dando um exemplo para que a gente traga para nós e para que a gente viva. É um manual de vida. É a bula do remédio, você que está doente. A Bíblia, a palavra. Então vinha na direção dela. Então a presença entrou na cidade, encheu o ambiente e moveu na direção da casa de Mical. Mas a ferida era tão grande que bloqueou a presença de Deus. Eu tenho pena de Mical, sabia? Porque ela foi muito sofrida. Essa moça foi muito sofrida. E aí eu entendo, não sei você, fica à vontade, porque ela tinha muito dinheiro. Tinha ou não tinha? Filha do rei, tem pouco dinheiro? Ela tinha muito dinheiro, tinha a roupa que ela queria, tinha os bens que ela queria, o que ela quisesse, tinha tudo. Tinha servos que se prostravam? Tinha. Mas não tinha Deus. Não tinha alegria, não tinha felicidade. Ai. Eu fico lamentando, porque eu entendo que a gente justificar diante de Deus, mas eu sofro, mas eu estou doente, mas eu não tenho dinheiro, mas eu sou humilhado, eu sou execrado, eu sou tudo de ruim, não justifica diante de Deus. Porque Davi tinha esses problemas, o povo tinha o problema e estava adorando. E Deus recompensa. Ele dá a paga. Mas ela ficou de fora. Coitado. Eu não sei se ela queria justificar diante de Davi, que representava Deus, olha para a minha vida. Porque ela foi um joguete na mão de Saul. Saul entregou a filha, Mical, para Davi, depois tirou, deu para outro. Olha que situação. Você casa, seu pai tira você do seu marido e entrega para outro marido. E isso aí é o de menos. A vida dela, se você for ler sobre a vida dela, foi terrível a vida de Mical. E ela estava ali amargurada, triste mesmo. Mas essa ferida foi tão forte que Deus só pôde se lamentar. Mas, pastor, isso foi lá no Antigo Testamento. Jesus hoje também se lamenta pelo meu comportamento? Ou isso já passou? Foi só na vida de Mical? Lucas 19, 41, 42. Jesus, quando se aproximou de Jerusalém e viu a cidade de Jerusalém, e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Ai, Jesus está chorando por alguns. E hoje Ele está oferecendo, dizendo, você está na minha rota, deixa eu chegar até você, abre o teu coração, eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua família, a tua vida financeira, a tua saúde, deixa eu entrar, você está na minha direção hoje. Mas ela não quis, ela bloqueou a bênção, e Jesus diz aqui, quando se aproximou de Jerusalém, que é hoje aqui a igreja, viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, olha o que Jesus disse, eu acho isso aqui incrível, se você compreendesse nesse dia, Deus está falando com você que está aí triste, abatido, se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, se você soubesse que o que está acontecendo aqui é uma revolução no mundo espiritual, para que você tenha paz. Mas aí vem o lamento de Jesus. Mas, agora isso está oculto aos teus olhos. Meu Deus. Deus poderia ter curado Mical? Curado o coração dela? Sim ou não? Olha o que Deus diz em Isaías 30:15. Assim diz o soberano, Deus falando conosco, o Senhor, Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. A quietude e na confiança está a tua força, mas vocês, misericórdia, mas vocês não quiseram. Pastor, então é só eu levantar a mão espiritualmente? E a coisa acontece, se Mical tivesse levantado a mão e fala, olha, não me interessa o que eu estou vivendo,
Interessa o que eu estou ouvindo nos louvores, a palavra sendo ministrada. Quer saber? Eu me rendo a ti, Jesus. Faz de mim o teu querer, porque teu é o querer e o efetuar. Me perdoa. Toma minha vida nos teus braços. Me leva para onde o Senhor quiser. Faz comigo o que o Senhor quiser. Ah, meu irmão, já pensou? Faça isso. Se você está aqui hoje, não precisa levantar a mão para eu ver, para alguém ficar dentro do teu coração. Fala para Deus: Senhor, eu estou aqui agora fazendo isso que o pastor falou. Já é suficiente, porque Ele esquadrinha os corações. E Ele vai mudar a tua história. Ele vai transformar você. Você concorda? Quando a dor do coração fala mais alto, a dor vai ditar a tua reação. Isso é que é o problema. Entendeu o que eu falei aqui agora? Quando a dor fala mais alto do que você está ouvindo aqui agora, se essa dor está falando mais alto com você, a dor passa a tomar decisões por você, porque você não tem mais força, você não consegue mais. A corda foi jogada no fundo do poço para você segurar, mas você não vê a corda, você vê o poço. E aí, como é que Ele vai te resgatar? Que precisa da nossa parte. Amém? Vamos ver um pouquinho o lado do Davi? Vamos ver? 2 Samuel 6,16. Davi dançando e festejando diante do Senhor. Por que Davi dançava? Saí de Mical, amém? Estou focado em Davi. Por que Davi dançava? Eu vou ler para vocês um salmo que ele escreveu, pode? Salmo 30, 11, ele diz assim: ah, Senhor, e é isso que Deus está querendo ouvir de você. Mudaste o meu pranto em dança, removeste as minhas roupas de lamento e me veste de alegria, Jesus. Oh, meu Deus! Davi trocou as roupas, Deus trocou a roupa de Davi, você percebeu isso? Como um neném. Porque às vezes a gente não consegue tirar a amargura, consegue? Eu não consigo arrancar, é muita dor, é muita decepção, é muita amargura, é muita traição. Eu não consigo. Aí Deus vem igual nós fôssemos um neném. Igual as minhas filhas fazem lá com a minha filha faz, a minha nora lá. Pega uma limpinha, né? Limpa tudo lá. Somos nós. Jesus faz assim. Você aceita que Ele te troque hoje? Tirar essa sujeira aí? Essa caquinha aí? Você aceita? Que Ele limpe você? Eu vou fazer igual Pedro. Não, Jesus, não só lá, mas lava tudo. Amém? É assim que você tem que se... Porque não é em você. A força não nasce em você. Ele vem e pode reparar, olha só. Porque, vou ler. Mudaste, foi ele que mudou. Davi só se apresentou. Eis-me aqui. Mudaste o meu pranto em dança, removeste as minhas roupas de lamento e me vestiste de alegria. Então Davi não fez nada. Quem fez? Porque ele se apresenta. Vou dançar. Vou louvar, estou arrebentado por dentro, mas o meu Deus vai trocar, posso falar? A minha fralda hoje. Eu estou convivendo com isso, são 3. Deus vai trocar a minha fralda suja hoje e vai me vestir bonito, de alegria, de limpeza, vai me lavar com a água dele, que é a palavra, e eu vou voltar a viver. Salmo 149, 4 diz assim: porque o Senhor se agrada do seu povo e coroa de vitória os humildes. Oh, glória! Agora Davi chegou assim, ó: Deus faz em mim. E Mical, por que não fez comigo? Viu a diferença?
Dois com problemas, todos dois com problemas. Ele entra dizendo: Senhor, faz em mim o teu querer. E Mical: por que o Senhor não fez comigo? Que espírito abatido, que coração bloqueado. Ai, deixa Jesus tirar esse coração teu de pedra. Deus toca onde tem entrega, meu irmão. Para a gente terminar, você está na janela ou está dançando? Pensa. Você está na janela ou está dançando para Deus? Cada um fala uma coisa aqui. Você está onde? Você tem coragem, você que entrou aqui arrebentado, sorrindo por fora, de dizer: olha, o diabo não consegue ler meu coração, mas ele lê as minhas atitudes. Então ele não vai ler hoje o que eu estou sentindo. Não vou dar esse gostinho para ele. Eu vou engrandecer o meu Deus. E ele vai olhar para mim, esse meu inimigo, e vai contemplar a minha atitude. Eu vou adorar quando subir a banda aqui mais do que nunca. Tem coragem de fazer isso? Eu te desafio hoje a você dobrar o joelho, chorar, sair do teu lugar, abraçar quem você queira, fazer uma festa para Deus. Você consegue? Você tem condições para isso? Uma palavra para quem ainda está na janela. Isaías 52, 2 diz assim, para quem ainda está na janela. Eu vou ler Isaías 52, 2 e Josué 1, 9. Escuta. Você que ainda está na janela. Conselho de Deus, não é do pastor Sérgio. Estou lendo. Sacuda a poeira. Levanta-te, sente-se entronizada. O que é isso? Você está sentado em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Ó Jerusalém, somos nós. Solte das correntes do teu pescoço. Ó cativa filha de Sião, você que está presa. Você é filha de Sião, solta, sacode a poeira. Arrebenta essas correntes. Mais um. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aí não tem para ninguém. Agora, se você está dançando para Deus, está dançando para Deus? Então o recado de Deus, para endossar isso, para assinar e chancelar: adorem ao Senhor, o seu Deus, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei a doença no meio de vocês, e em sua terra nenhuma mulher, toma posse aí quem quer, terá aborto, nem será estéril. Darei a vocês vida longa. Oh, glória! Sabe por que ele está falando em mulher estéril? Porque Mical não deu mais a luz. Morreu espiritualmente, não morre espiritualmente. Deus está dizendo: não haverá estéril. Ninguém vai morrer espiritualmente. Eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente. Poxa, melhor oferta do que essa manhã para você, só se você tiver um coração nem de pedra, mas de aço. Homem de dura cerviz, Deus chama. Não faça isso. Deus hoje te convidou para a cura, para se libertar, para você ser feliz, para você viver. E aí, para eu terminar, eu tenho 6 minutos, eu vou terminar lendo esse versículo para você. Um conselho divino, aceita? Aceitam? Isaías 43, 18 e 19 diz assim: olha, Deus falando, escuta. Esqueçam o que se foi. Esqueçam. Não vivam do passado mais. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Oh, glória. E ela já está surgindo. Esse calorzinho que a gente sente de Deus, essa esperança. E ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto, eu vou acrescentar aqui, de vocês, vou abrir um caminho e riacho
no ermo. Não precisa falar mais nada para você. É você e Deus agora. É você e Deus. Você decide. O que você quer da sua vida? Ficar na janela? Com a sua dor? Ficar estéril espiritualmente? Como Deus chamou aqui, falou? Ou você vai dançar para Deus mesmo cheio de dor, de tristeza por dentro? Porque quando você se levantar e começar a adorar de todo o seu coração, o Espírito de Deus começa a interceder com os gemidos e vai te fazer uma faxina. E quando você procurar o problema, você desceu da janela e está lá no meio do povo, adorando a Deus, porque Deus cuida de nós. Amém? Amém? Você pode ficar de pé? Vamos botar fogo agora aqui. A arca já entrou. Amém? O que é arca mesmo? Hoje a gente não tem arca, mas tem que a presença de Deus. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então quem está aqui? A presença. Agora eu não posso fazer mais nada. Eu fiz a minha parte. Faça a sua. É você e Deus. Feche os seus olhos. Se você puder e quiser, feche os seus olhos. Mas fecha mesmo. Eu não tenho nada para dar para você não. Agora você vai ao encontro dessa presença. Vai ao encontro dessa presença. Pastor, eu estou arrebentado. Lembra que Deus falou com você? Não é na tua força, sou eu que faço, Ele está dizendo. Só venha como você está. Ele está dizendo, venha como estás. Venha quebrado. Venha, mas eu estou em pecado. Venha em pecado. Ele vai tratar de você, o Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas pastor, eu não sou merecedor. Ninguém aqui é. Ninguém aqui é. Todos nós somos pecadores. Ele não ama o pecado, mas te ama. Ele te ama. Então se renda a Ele agora. Fala, eis-me aqui. Não fique olhando o movimento daqui da frente, não. Não perca a oportunidade da presença que está entrando. Não faça como Mical, que ficou distraída. Tome posse daquilo que é seu. Tome posse daquilo que é seu. Oh Jesus. Oh Jesus. Jesus. Passeia, Jesus. Passeia, vem com a tua presença. Teu povo te ama, teu povo quer te adorar, quer te louvar. Vem Jesus amado, vem Jesus. Toma posse, meu irmão, Ele está passando. Toma posse. Oh, faça como o cego. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ah, meu irmão, grita no teu espírito. Grita se você quiser aqui dentro também. Fica à vontade na presença do Rei. Oh Jesus. Quem é o